Meus queridos, fundamentado nesse texto da Palavra de Deus, eu quero vos falar sobre o último olhar. A Bíblia diz, aí no versículo que nós lemos, que os israelitas levantaram os olhos e viram. O olhar é uma das formas de comunicação mais fortes. Um olhar persuade sem palavras nem som. O olhar pode convencer. Um olhar pode alterar os rumos e mudar radicalmente o rumo de uma vida, de uma família, de um casal. Um olhar pode, naquele olhar, abrigar a fé. Pode revelar grande esperança, pode construir muito amor, pode acalmar o medo. Um olhar também pode revelar ódio. Um olhar pode também transmitir insegurança. Um olhar pode transmitir tristeza, frustração, receio, medo e pavor. Na nossa jornada rumo aos céus, na nossa caminhada pelos labirintos e estradas tortuosas da vida, nós temos que andar pela fé e não apenas pelo que vemos. Muitas vezes o que vemos é totalmente desfavorável à nossa fé. Muitas vezes aquilo que estamos contemplando é totalmente desfavorável à caminhada cristã. Muitas das coisas que vemos são totalmente contrário àquilo que nós cremos, àquilo que nós defendemos como fundamentos da nossa fé. E aqui nós vemos que quando Israel levantou os olhos, eles viram os egípcios vindo com toda a fúria, com toda a sofisticação dos melhores armamentos que Faraó tinha para escravizar Israel novamente. A nação de Israel, eles estavam saindo da escravidão para a liberdade. Israel não suportava mais a escravidão. Foram 430 anos de escravidão no Egito. No momento crucial de tanta opressão dos egípcios contra o povo de Israel, a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. A grande alegria da minha alma é que Deus não é inalcançável. Nós podemos alcançar a Deus através do nosso clamor, através da nossa oração, através da nossa petição. O clamor de uma nação, o clamor de um povo, o clamor de uma pessoa, o quebrantamento do ser humano sempre vai tocar em Deus. Sempre vai alcançar Deus. Deus não é insensível, mas Deus é sensível ao clamor, pois todas as grandes intervenções dos céus na história do povo de Deus aconteceram depois que o povo começou a clamar, depois que um povo começou a pedir, a orar. Sempre houve intervenção de Deus quando há clamor, quando há petição, quando há oração. Foram 400 anos que deixaram profundas cicatrizes de dor. Foram 400 anos de angústias, de insegurança, de incerteza, de um vazio, ano após anos. Foram anos e anos de terror, de submissão à insanidade e à dureza dos faraós. Eram maus tratos, eram chicotadas que imprimiram na vida desse povo o desconforto, o medo, a desesperança. E Israel não suportava mais. Esse povo que estava agora saindo rumo à terra prometida, sem dúvida
era um povo ainda com mentalidade de escravo, porque eles nasceram já em escravidão, viveram a vida inteira apanhando, trabalhando apenas pela comida e pela moradia, viviam em grande sofrimento, aflição e miséria, sem nenhuma esperança. E agora, no nascedouro da sua liberdade, quando por ação e intervenção de Deus, que veio contra o egípcio as pragas que fizeram eles cederem e deixar o povo ir. E agora no nascedouro dessa liberdade, rumo à terra prometida, eles levantaram os olhos e viram. E lá estava Faraó novamente no encalço desse povo. Quantas vezes, no início, quem sabe, de um sonho que está acalentado na sua alma, no começo de um empreendimento, no nascedouro de um novo rumo na sua vida, ou na sua família, ou quem sabe no seu casamento, ou na profissão. Você, quem sabe, está cheio de entusiasmo, testemunhando esse novo tempo para todos, e de repente, você levanta os olhos e contempla uma onda de adversidades levantando-se e vindo contra você com todas as forças para impedir a tua vitória, para impedir a tua liberdade, para bloquear as realizações dos teus sonhos. Foi exatamente isso que estava a se passar com a nação de Israel. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, em nome de Jesus, firme bem o teu olhar nesta situação desfavorável, porque chegou a hora de Deus dar um basta para tudo isso, para tudo aquilo que quer bloquear a tua vitória, a tua liberdade, de você ter intimidade com Deus. Na ótica humana, Israel estava confuso na jornada lá pelo deserto. Quando Deus disse para Moisés, e parece que é quase incompreensível na ótica humana, porque chegou o momento que Deus disse para Moisés, disse: fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem-se de frente a Piairote, entre Migdol e o mar. O próprio Faraó concluiu que Israel estava desorientado na terra, porque Israel estava sendo tirado do Egito para viver numa terra agradável, numa terra da promessa, que era a grande esperança da nação de Israel, baseado na promessa que Deus havia feito para os seus antepassados. De repente, esse povo que está todo alvoroçado e alegre porque estão saindo da escravidão, de repente esse povo recebe uma ordem de Deus para retrocederem. Isso parecia confusão, isso parecia insegurança e até medo. Quem olhava, o povo está com medo. Para quem estava sendo tirado da escravidão, a instrução de retroceder não soava muito bem aos ouvidos daquele povo. Para os egípcios, o que estava se passando com Israel era a grande demonstração de fragilidade. Era um resultado trágico da teimosia de Moisés em levar toda aquela nação para o deserto. Meu querido irmão, eu quero lhe dizer nesta noite, não perca a paz quando você tiver, em alguns momentos da vida, retroceder alguns passos. Porque na vida de fé, na vida cristã, há momentos que nós temos que retroceder um pouco. Não retroceder para o mundo, não retroceder para a escravidão,
mas há momentos que você precisa retroceder. O fato de, em alguns momentos da vida, termos que retroceder, não significa derrota. Não significa que você estará sendo derrotado. Há sim momentos na vida que, para estarmos alinhados com a plena vontade divina, necessitamos retroceder e deixar o Altíssimo nos guiar em todos os detalhes da caminhada. Meus irmãos, precisamos ter a sensibilidade para compreender que aquele que nos dirige, que é Deus, Ele está vendo o hoje e o amanhã. Ele está vendo o começo da caminhada e o fim da caminhada. E naquela caminhada, Deus estava contemplando todas as coisas e disse: retroceda um pouco. Muitas vezes o Senhor está dizendo para você retroceder, porque Ele sabe todos os passos da tua caminhada. Deus sabe todas as coisas que estão ali na frente, e muitas vezes Ele nos orienta a irmos por outro caminho, que na ótica humana seria loucura. Na ótica humana era loucura Israel estar caminhando para a liberdade, indo pelo caminho do deserto, porque o caminho mais fácil era outro. O caminho mais fácil era o caminho dos filisteus, era o caminho dos amalequitas. E agora Moisés levando o povo para o deserto. Sem dúvida que também na nossa caminhada cristã há momentos de retroceder, há momentos de refazer planos, há momentos de nós entendermos que precisamos estar antenado, ligado à vontade soberana de Deus. E nesta hora, irmãos, os faraós desse mundo querem se aproveitar para nos levar de volta para o Egito, mas não vão conseguir colocar a mão naquele que está sobre o sangue de Cristo, sobre a proteção de Deus. Não tem como faraó colocar a mão sobre você. Meu querido irmão, Egito nunca mais, escravidão nunca mais, escravo do pecado nunca mais, escravo dos vícios nunca mais. Você já saiu de lá, você precisa celebrar a tua liberdade. Se uma pessoa retorna à escravidão, é por opção própria e nunca porque Deus falhou. E nunca porque Deus abandonou. Não, cuidado, porque o mundo com suas múltiplas seduções, e muitas vezes até mesmo pessoas próximas a você, e muitas vezes até pessoas que andam com você, tentam levar ou influenciar você para voltar para o Egito. E você precisa ter a sensibilidade de perceber essas coisas. Infelizmente, muitos se deixaram se convencer pelos argumentos dos faraós e voltaram e estão hoje na encruzilhada ou seduzidos para voltar para o Egito. Mas em nome de Jesus, você já saiu do Egito, para lá nunca mais. Em nome de Jesus, nunca mais. Nunca mais. A tua jornada é a terra prometida, é os céus que nós estamos caminhando para lá. Mas Deus tem as suas estratégias, irmãos. E muitas vezes as estratégias de Deus não são entendidas por nós. É interessante perceber as reações das pessoas que nos conhecem. Muitas vezes as reações são totalmente indiferentes. E nós vemos que Deus conhece a nossa vida. E Deus começa a agir na vida de cada um da forma de Deus. Aqui nós vemos, irmãos, o agir de Faraó. Faraó pensava que os israelitas estavam vagueando, confusos. Porque eles foram para o deserto. Era loucura. E agora estavam retrocedendo, caminhando, dando volta pelo deserto.
A conclusão de Faraó era: esse povo está confuso, desorientado, sem nenhum sentido, estão cercados pelo deserto. A Bíblia diz que dizia a Faraó: eles não sabem para onde ir, eles estão desorientados, perdidos, e esta é hora de atacá-los, de trazê-los de volta para a escravidão. O povo de Israel, eles, irmãos, tinham toda a mentalidade de escravo. Eles não sabiam nem mesmo segurar uma arma. Por essa razão, Deus não permitiu que eles fossem pelos caminhos mais fáceis, pelo caminho dos filisteus e amalequitas, porque eles eram pessoas que já tinham armamentos, tinham soldados, eram treinados. Israel era um grupo, um batalhão de pessoas que eram escravo. Israel estava, não tinha nenhum treinamento militar, não tinha nenhum treinamento para guerrear, e na ótica humana era completa loucura. Completa loucura. Israel está no deserto, com mais de 600 mil pessoas só treinadas, homens, ou seja, homens de 21 anos para cima, sem falar as mulheres e crianças. Era um batalhão que alguns chegam a dizer que eram quase 3 milhões de pessoas. Outros dizem 2 milhões, 2 milhões e meio. Não sabemos, mas era milhares e milhares. Mas o que Faraó e o mundo daquela época não sabiam é que não era Moisés que estava guiando aquele povo para o deserto. O que Faraó não sabia, o que as outras nações não sabiam, é que na direção daquele povo, que estava guiando aquele povo, não era Moisés, era Deus que estava no controle de todas as coisas, era Deus que estava no controle dos detalhes. E eu quero dizer, o que o mundo não sabe, que na tua caminhada por essa terra, é Deus que está guiando, Deus tem o controle da tua vida, Deus sabe todas as coisas. O Deus de Israel, que estava no controle, Ele escolheu o caminho que o povo deveria andar, e não o caminho que o povo gostaria de andar. Aqui, irmãos, você tem que entender, porque muitas vezes, na nossa ótica, nós gostaríamos de andar por outro caminho. Nós gostaríamos de passar por caminhos melhores. E na nossa ótica, muitas vezes nós escolhemos o caminho que nós queremos andar. Mas se você tem a vida nas mãos de Deus, não é o caminho que você quer andar, é o caminho que Deus sabe que é o melhor para você. O caminho que Deus sabe que é melhor para você. O profeta Isaías já declara em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, porque os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Os nossos caminhos, muitas vezes, são bem diferentes dos caminhos de Deus. Eu só tenho uma boa notícia para dizer, que Deus, mesmo que o caminho está difícil, mesmo que seja deserto, Deus caminha conosco pelo deserto. Deus caminha com você pelo deserto. Muitas vezes o caminho está apertado, muitas vezes o caminho está pedregoso, muitas vezes a caminhada está difícil, muitas vezes a caminhada está com lágrimas, mas eu quero lhe dizer que a nação de Israel, o povo de Israel, caminhando no deserto, a Bíblia diz que Deus nunca abandonou aquele povo. Infelizmente, existem os agoreiros gospel, que ficam profetizando, que se você está na luta, que se você está na prova, que você está passando por um deserto, que se você está passando por uma situação difícil, é porque tem pecado ou coisa semelhante. Israel estava no deserto, porque Deus mandou eles para o deserto. Porque Deus guiou pelo deserto.
A palavra de Deus diz que nunca se apartou do povo de Deus, de Israel, a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo durante a noite, e a nuvem de dia e a coluna de fogo simbolizavam a presença de Deus. A presença de Deus sempre esteve com aquele povo. E se você tem Deus na vida, mesmo nos momentos difíceis, Deus está contigo. Não aceite alguém dizer que se você está passando por aquela prova, é porque Deus te abandonou. Você tem promessa. Deus diz: eis que eu estarei convosco todos os dias. E muitas vezes a caminhada é difícil. Eu sei que muitas vezes parece que o céu é de bronze. Parece que a nossa oração não chega nos céus. E muitas vezes nós choramos e falamos: Senhor, por que me abandonaste? Parece que tu não me ouve mais. Ah, irmãos, Deus trabalha muitas vezes no silêncio. O que dirá de José, que ficou 17 anos encarcerado numa prisão, sem ouvir a voz de Deus, com promessas, com sonhos acalentados na alma e no coração. Mas o silêncio de Deus parece que era para todo sempre, mas Deus estava trabalhando no silêncio. E eu quero dizer que tem promessas de Deus para a tua vida. Eu sei que muitas vezes tu choras e clama, diz: Deus, cadê as promessas? Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Calma, calma, que a ação de Deus vai chegar na tua vida. Israel precisava passar pelo deserto. Era um processo de aprendizagem para aprenderem a enfrentar os muitos inimigos que eles teriam ao longo da jornada. E se eles não passassem pelo deserto, não teriam como vencer aqueles inimigos. Não é diferente na igreja hoje. Muitos crentes precisam aprender a serem vitoriosos, mas infelizmente muitos não dão espaço para o trabalhar, para o lapidar do grande oleiro. Eu quero lhe dizer: deixa Deus agir na tua vida. Ele sabe o que Ele está fazendo. Tem crentes na igreja, irmãos, que não aceitam nenhuma orientação. Sempre estão caminhando segundo as suas ideias, segundo as suas imaginações. E sem dúvida o resultado sempre será de dor, de aflição, de angústia, de perda, de lágrimas e de derrotas muitas vezes terríveis. Mas deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir na sua vida. Agora voltamos aqui para Israel. A Bíblia diz no versículo 9: levantando os olhos para o exército de Faraó. Teve um momento que eles estavam acampados junto ao mar, e eles levantaram os seus olhares e viram exército, viram o povo adestrado nas guerras. Os melhores de Faraó estavam vindo com toda a fúria. Os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó. Os cavaleiros de infantaria, a infantaria, saíram em perseguição a Israel. E quando alcançaram, lá estava Israel acampado junto ao mar. Aquele povo sem armas, despreparado para a batalha. E agora o povo estava à mercê da fúria de Faraó. O que faz numa hora dessa, irmãos? O que fazer numa hora dessa? Que você tem promessa de uma terra prometida. Você tem promessa que vai chegar na terra prometida. Deus fala e Deus opera milagrosamente lá no Egito com as pragas, para que Faraó pudesse deixar o povo sair. E agora o povo sai.
cheio de alegria, cheio de entusiasmo, a esperança sendo renovada das promessas que Deus havia falado que daria uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel para eles. E agora, quando eles estão acampados, junto ao mar, já saíram do Egito, e eles olham, e lá está vindo Faraó, o exército equipado dos melhores armamentos, para trazer de volta Israel para a escravidão. Irmãos, o que fazer numa situação dessa? Você que tem promessa, e você começa a ver a vitória, e de repente você olha para trás, e você vê uma onda de perseguição, de lutas, de problemas vindo outra vez contra você. Como reagir diante de uma ameaça dessa tão perigosa? A primeira reação do povo foi olhar. Eles olharam. O povo olhou e desesperou-se. Interessante, irmãos, que eles clamaram ao Senhor. A reação foi correta. Quando eles olharam, eles fizeram algo correto. Eles clamaram ao Senhor. Mas o estado de espírito do povo foi pego eles, parece, de tanta surpresa, que o espírito deles não tinha mais nenhuma convicção. A certeza foi-se embora. A fé que Deus iria intervir se desmanchou-se. Eles já não tinham mais convicção. E agora o mesmo povo que teve a atitude correta de clamar a Deus quando viram os soldados de Israel, agora eles passaram a reclamar. Diante das lutas, diante do que eles estavam vendo, eles começaram a reclamar. E falaram: Moisés, por que isso? Por que não nos deixasse lá no Egito? Mas, irmãos, olha que eles já não suportavam mais o Egito. Eles já não suportavam mais a dor lá. Mas agora, a incerteza, a tristeza, a fé desmanchou-se como areia que foge da nossa mão. E aquele povo começou a reclamar. Aquele povo que teve uma atitude correta de clamar a Deus, eles passaram a reclamar diante das lutas e situações adversas. Você está a clamar ou reclamar? Vocês já perceberam que o povo que se diz povo de Deus tem uma tendência de reclamar de tudo? Você está clamando a Deus? Quando vem luta, você está clamando ou você está reclamando? Infelizmente, estamos vivendo num tempo que o povo sabe reclamar muito mais do que clamar. O povo está desaprendendo a clamar a Deus e o povo está aprendendo a reclamar. Não sei se aprende a reclamar ou é algo que veio lá já do Egito. Em nome de Jesus, povo de Deus, parem de reclamar. Quando você vê quantos crentes sofrendo no mundo, quando você vê crentes sendo mortos, e nunca, irmãos, nunca morreu tanto crente como nesses últimos tempos. E nós, com todas as bênçãos, muitas vezes estamos reclamando. Vamos à igreja. Se o ar-condicionado não está funcionando, reclamo. Se está funcionando, reclamo. Se está quente, reclamo. Se está frio, reclamo. Se o banco é estofado, reclamo. Se não é estofado, reclamo.
Deus está vendo quais são as tuas atitudes. Irmãos, o clamor foi aceito por Deus. Ele ouviu e interviu. Mas a reclamação não. Oh, que você possa entender como Davi disse. Davi já dizia: Ele me ouviu quando clamei por socorro, e Ele me socorreu. Mas parece que está mais fácil reclamar. Clamar e reclamar estão ao nosso alcance. São atitudes que podemos ter. No entanto, mesmo que haja motivos em seu coração para reclamar, não reclame, confie em Deus. Clame que a resposta virá. Clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Clamar, irmãos, é se achegar a Deus com humildade, com o coração quebrantado, crendo que Ele pode nos ajudar, crendo que Ele pode nos amparar. Clamar é pedir socorro, ajuda é confiar na soberania, na intervenção soberana de Deus. Muitas das reclamações que percebemos hoje é o retrato fiel da ingratidão. Pessoas que estão reclamando hoje são ingratas. E o mais triste, irmãos, que no meio do povo de Deus, os que mais reclamam são os que não são dizimistas, os que não contribuem, os que não ofertam. Uma coisa que vem lá do Egito. Mas em nome de Jesus, o Egito não terá poder na nossa vida. São reclamações que só consideram o momento bom. Se passar por um momento adverso, já avaliam que nada tem valor. Qualquer luta, qualquer situação adversa já é motivo para reclamar. Sabemos que não é esse o caminho. Mas voltamos aqui para Israel. Eles levantaram os olhos e viram. Sabemos que o ato de olhar para os problemas sempre vão produzir angústia, dor, medo, receio. Eles levantaram os olhos e viram uma nuvem de poeira se levantando. E eram os carros de Faraó, 600 carros, equipados com seus cavaleiros, equipados com todo o melhor armamento do Egito. Foram os soldados de infantaria. E ali, quando eles viram, o pavor e o medo veio ao coração deles. Por mais forte que nós somos, não tem como não perceber o problema que nos cercam. Muitas vezes você está comemorando a vitória. E aqui estava a nação de Israel comemorando a vitória de sair do Egito. E eles olham e lá vêm os egípcios novamente. Isso trouxe pavor, trouxe medo, trouxe receio, trouxe aflição ao coração deles. Não tem, irmãos, como não perceber os problemas que nos cercam. Mas você não pode ficar apenas mirando para a situação adversa e achar que tudo está perdido e achar que é o teu fim. Não, irmãos, olhe para o problema, mas não será o teu fim. Não será o teu fim, porque Deus prometeu que levaria Israel para a terra prometida. Maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior era Deus que prometeu para Israel que levaria eles para a terra prometida do que toda aquela multidão de soldados, aquele exército vindo com toda fúria e ódio e ressentimento, porque em cada casa havia havido um morto, e agora eles vinham para desforrar, vinham para agredir, vinham para escravizar Israel novamente.
Moisés disse ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês estão vendo. Nunca mais vocês verão. Moisés estava dizendo para o povo de Israel: não olhe para o exército de Faraó com medo, não olhe com pavor, achando que será o fim de vocês. Olhe com firmeza para eles. Moisés estava dizendo: olhe para o exército, porque esses que vocês estão vendo hoje, não vão ver mais nunca. Nunca mais vocês vão vê-los desse modo ameaçador como eles estão vindo. O que Moisés estava dizendo era: tudo que o Egito representou até agora para vocês, privações, açoites, aflições, mortes, falta de conforto, prisões, escravidão, tudo isso vai desaparecer diante dos vossos olhos. E eu termino dizendo: tem o penúltimo olhar e o último olhar. É preciso aprender a olhar tudo o que nos ameaça com um olhar de dependência de Deus. Irmãos, tudo aquilo que está ameaçando a tua fé, tudo aquilo que está se levantando contra os fundamentos da tua fé, tudo aquilo que ameaça você, a tua família, a tua casa, os teus negócios, a tua vida espiritual, a tua vida material, a tua vida emocional, a tua vida física, tudo aquilo que ameaça você precisa olhar para essas ameaças, mas com dependência em Deus. Em Deus. Porque é nessa hora, irmãos, que a gente vê que somos impotentes. É nessa hora que Israel viu que não tinha como lutar, eles não tinham armas, eles não eram treinados para isso. Eles se sentiram impotentes, eles se sentiram arrasados e novamente escravizados. Eu quero que você olhe para essa luta. Não tem como você não olhar pelos problemas e dificuldades que você está passando, mas olhe em dependência em Deus. Diz: eu não posso, mas Deus pode. Eu não consigo, mas Deus consigo. Eu não tenho como vencer, mas em Deus eu vou vencer. Irmãos, Deus nos chamou como seu povo, não para sermos derrotados, não para sermos pisoteados, não para sermos envergonhados pelos problemas que surgem na nossa caminhada. Os problemas existem, e não tem como dizer que crente não tem problema. Tem, e muitos. Mas nós temos a nossa confiança num Deus que intervém. Nós temos um Deus que intervém. Não permita que o que você está vendo, o que você está contemplando, aquilo que você está percebendo, aquilo que você está mirando, aquilo que está à tua frente, não permita que esse problema, que essa doença, que essa luta, que esta batalha que você está enfrentando, seja na tua casa, seja no teu casamento, seja nos seus negócios, venha enfraquecer o seu coração. Não permita que essa luta venha enfraquecer a sua fé, venha enfraquecer o seu ânimo, venha enfraquecer a sua coragem, venha enfraquecer os seus propósitos e a sua intimidade com Deus. Não permita que a sua coragem, a sua fidelidade ao Senhor, a sua lealdade à igreja venham desaparecer pela presença, pelos obstáculos que surgem no meio da caminhada. Não tenha medo de encarar essa dificuldade que surge no meio da tua jornada. Eu quero dizer para você, irmãos, não corra, não fuja da luta, não se esconda, não tenha nenhum pavor de Faraó, com todo o seu exército, com todos os seus cavalos, com todos os seus carros de guerra. Não tenha medo.
Não tenha medo. Os israelitas olharam e viram o exército de Faraó e estava avançando para levá-los novamente como escravo. Eu quero lhe incentivar nessa noite a você olhar para esse problema que surgiu na tua vida. Olhe como uma despedida. Em nome de Jesus, confesse com profunda confiança em Deus e diga: é a penúltima vez que eu vejo esses problemas. É a penúltima vez que eu estou vendo essa situação adversa, afrontando a minha vida, afrontando a minha família, afrontando os meus negócios, o meu trabalho, o meu espírito. Diga: a penúltima vez. Quem sabe você está perguntando: mas por que o pastor está dizendo que é a penúltima vez? Quem sabe você está dizendo: eu não quero passar nenhuma vez mais, eu não quero ver mais nenhuma vez essa situação complicada, passar por todas essas adversidades, eu não quero ver mais esses inimigos, eu não quero olhar mais para essa situação tão complicada que eu estou passando. Sabe por que eu estou dizendo para você olhar essa situação desfavorável que surgiu na tua vida, assim como surgiu na vida de Israel pela penúltima vez? Porque olha o que a Bíblia diz em Êxodo 14, 30 e o versículo 30 e 31. 14, 30 e 30 diz: assim o Senhor livrou Israel, e naquele dia, da mão dos egípcios, Deus livrou, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Sabe por quê? Aquela hora que eles viram e os egípcios vindo atrás deles, foi a penúltima vez. Foi o penúltimo olhar. Eles viram toda aquela situação adversa os cercando, porque o último olhar foi o olhar da grande vitória. Porque o último olhar foi: eles viram os egípcios todos mortos na praia. A nação de Israel, eles olharam e vinham aqueles homens. Foi o penúltimo olhar. Mas o último olhar, eles viram todos os soldados boiando, os mortos na praia. Eles estavam vendo os soldados aniquilados. Esse último olhar de Israel, que Israel estava vendo agora, era o olhar da vitória. Eles estavam olhando e ali estavam vendo que acabou a escravidão, acabou toda a situação adversa. Faraó estava aniquilado com os seus soldados, estava tudo acabado, estava tudo destruído, todo o poder do mal, todo o sofrimento causado por Faraó e seus soldados estava acabado, estava destruído, estava desbaratado diante do olhar da nação de Israel. Aquela situação adversa estava resolvida. Em nome de Jesus, olhe bem para essa luta, olhe bem para essa onda de adversidade que se levantou contra você. Olhe pela penúltima vez, porque a última vez você vai ver tudo acabado. Se você tiver fé, você vai ver tudo destruído, porque o último olhar. E agora eu quero conclamar você: veja pela fé a grande vitória. Veja a grande conquista. Contempla pela fé o mal que veio sobre sua vida sendo aniquilado. Veja que não haverá mais como o inferno querer levantar sobre sua vida, porque esse mal foi destruído. Ficamos em pé nesse momento. Israel lançou um olhar e viu, levantou o olhar e viu
Lá está vindo a luta. Mas Moisés disse: não desanime. Olhe bem, porque vocês não vão ver mais eles assim. Olhe bem para essa luta que levantou contra você. Olhe bem e faça uma cara de fé, irmãos. Como que é cara de fé, eu não sei. Eu sei que a cara de fé, ela vem lá do coração. Aleluia. E diga em nome de Jesus: essa luta, esse problema, essa situação adversa que se levantou contra a minha vida, contra o meu casamento, contra a minha família, contra os meus negócios, é a última vez que eu estou vendo eles vir com essa fúria, porque ao último olhar você vai ver tudo destruído, e você cantando o hino da vitória, e você cantando o hino da vitória, e você cantando o hino da vitória, porque no meio daquela situação, Deus abriu o mar vermelho, e eles passaram em seco, e no outro lado, eles cantaram o hino da vitória. Miriam dançou e cantou o hino da vitória, a nação de Israel cantou o hino da vitória, e agora eles cantando o hino da vitória, eles começaram a olhar, e ali começou a aparecer os corpos dos soldados boiando, porque o último olhar foi o olhar da vitória, foi o olhar também da derrota dos problemas, foi o olhar dos problemas sendo aniquilado, dos problemas ser destruído. Eu quero lhe dizer nessa noite, o Senhor garantiu na cruz do Calvário a tua bênção, a tua vitória, o aniquilamento do mal que estava perseguindo a tua vida. Creia que todo o mal está sendo aniquilado pelo poder que há em Cristo, pelo poder do sangue de Jesus. Creia e verás a glória de Deus. O último olhar de Israel para os soldados egípcios foi ver eles aniquilados. Olhe pela fé, e esse problema vai desaparecer em nome de Jesus. Essa luta não vai atingir você. Os soldados vieram com toda a força. Vamos pegá-los de volta. Vamos se apossar desse povo novamente. E vamos agora matar todos os seus líderes, porque nossos filhos primogênitos foram mortos. Vamos aniquilar a liderança. E vamos levar o povo escravo novamente. Assim pensavam eles. Mas Deus levantou e Moisés disse: olhe para eles. Olhe, porque vocês nunca mais vão ver eles dessa maneira. Nunca mais vão ver eles ameaçando. Em nome de Jesus, não deixe a luta te ameaçar. Não deixe a luta desfalecer a tua fé, desanimar você. Mas permaneça fiel, permaneça firme, permaneça cheio de coragem, aleluia, porque a vitória chegou na tua vida. A vitória chegou na tua vida. Você pode começar a olhar, o último olhar. Olha aí o problema desaparecendo. Eles olharam e agora estava tudo destruído. Que você possa ter fé para ver tudo destruído, todo o mal destruído, toda afronta destruída, toda perseguição destruída, tudo aquilo que é tirar você da igreja destruído, toda tentação destruída, todo mal que quis vir sobre sua vida, tirando você do alvo, tirando você de um propósito, tudo isso está aniquilado em nome de Jesus. Olha pela fé creia na tua vitória. Israel pôde cantar o hino da vitória, e que você nessa noite possa cantar o hino da vitória. Baixe sua cabeça. Pela fé, veja essa onda de maldade contra você, de coisas que se levantou contra a tua vida. Veja tudo isso acabado,
acabado. Aleluia. Pastor Cleide, chega aqui para orar, pastor. Vamos orar. Levante as suas mãos, você que já deixou o Egito. Feche os seus olhos. Deus, depois desta palavra que veio do teu coração para os nossos corações, nós entendemos, ó Pai, que o Senhor efetuou grande livramento sobre as nossas vidas. Outrora estávamos aprisionados, outrora estávamos escravizados, mas o Senhor nos alcançou com libertação. O Senhor nos alcançou com liberdade, e hoje, Senhor, estamos caminhando rumo às mansões celestiais, mas muitos são os levantes que vão surgindo ao longo da nossa caminhada, para fazer com que venhamos não mais a olhar para o céu, mas sim para as adversidades e julgar que elas vão nos destruir. Mas a tua palavra que foi entregue esta noite à tua igreja, ó Pai, vem para avivar e animar os nossos corações. O Senhor nos dará o direito e a oportunidade de ainda contemplar os nossos adversários todos destruídos e derribados. Que em 2018, Senhor, os nossos olhos possam contemplar mar se abrindo, gigante caindo, muralha tombando. Deus, que em 2018 os nossos olhos possam contemplar as vitórias e os milagres que o Senhor está efetuando sobre a igreja de Blumenau. Levante as suas mãos mais alto e clame ao Senhor, porque não é tempo de reclamar, é tempo de clamar, é tempo de buscar, é tempo de interceder, é tempo de orar. E eu convido você que é cheio do Espírito Santo a orar em línguas agora, a convidar a presença do Espírito Santo para dentro de você, porque o Senhor vai proporcionar. Você verá milagre este ano, você verá portas se abrindo este ano. Ó Deus, que se cumpra em nós o que o autor aos Hebreus escreveu no capítulo 12, verso 2, que nós venhamos a olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque é o Senhor que nos garante todas as vitórias. Se conosco, ó Pai, e nos conceda esta bênção de contemplar e ver todos os nossos adversários se curvando diante da tua majestade santa. É o que nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, porque é Ele quem te dará a vitória.